Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao segundo episódio da terceira temporada, intitulado Os Imperativos do Comando. Gente, esse é um episódio muito legal, tá? Ele vai ser dividido numa história A e numa história B, tá? Ao contrário, né, do que a gente vê em alguns episódios, né, que às vezes uma história é mais legal do que a outra, as duas histórias desse episódio são muito legais, né, e tem a ver, né, com resolução de problemas, né, e questões de comunicação, né. É muito interessante a gente perceber isso, né. Vamos falar do plot do episódio, né. A Enterprise ela recebe a comunicação, né, dos Shalikans, né, no caso, acho que é Shalikans que se fala. Se eu estiver falando errado, vocês me desculpem, tá explicado lá, Shalaks, um negócio assim. Na Batata Espacial tá o texto lá, tá? Então ela recebe a comunicação desse grupo de alienígenas aí, né? Esses alienígenas dizem que estabeleceram um tratado com a Federação, né? Eles querem colonizar um planeta, só que existe uma colônia de humanos nesse planeta e a colônia tem que ser evacuada, né? Por quê? Porque esses alienígenas eles não tratam os humanos com tanta respeito e consideração assim, eles acham que os humanos são, vamos dizer assim, seres um tanto desprezíveis, né? E eles não querem ter os humanos na mesma colônia, fazendo uma colônia do mesmo planeta que a deles, entendeu? E se os humanos não forem evacuados de lá, eles vão erradicar os humanos, vão matar os humanos todinhos, né? Então a Enterprise, né, vai lá nesse planeta, né, no caso, né, descobre que essa colônia tem mais de 15 mil humanos, né, esse planeta ele está num lugar onde você tem uma situação de radiação muito grande, né, os humanos eles acabaram se adaptando nessa radiação, né, mas essa radiação ela atrapalha no teletransporte, né, e você também transportar 15 mil pessoas para uma nave que já tem mais de 1.000 tripulantes é meio complicado, né. Então a Federação vai mandar uma nave, né, que só vai chegar em 3 semanas, mas os alienígenas querem que os humanos sejam, né, transportados, evacuados em 3 dias, né? E aí o Picard vai ter que conversar com essa espécie alienígena que é muito intransigente, né? Que quer que esse tratado seja cumprido à risca, né? Um tratado cheio de cláusulas, cheio de parágrafos, cheio de artigos, coisa e tal, tem mais de 500 mil palavras, né? Essa espécie quer que tudo seja colocado lá bem claramente, bem escrito lá, preto no branco mesmo, né? Coisa e tal, né? E a intransigência deles, né, faz com que o Picard, né, se ele tivesse cabelos, né, ficar com cabelos arrepiados aí no caso, né, ficar muito estressado, né, com esses caras, né. E aí o Picard vai ter que, como é que a gente pode falar, né, ter todo um jogo de cintura aí, né. Aí vai entrar aí vai entrar a sua diplomacia, né, no caso, né, o seu forte tino para diplomacia, né. E ele vai ter que falar a língua, né, dessa espécie alienígena, né, que era uma língua muito baseada nesse tratado aí. E ele vai justamente entrar nesse discurso, né, de interpretar esse tratado, né, de pegar, vamos dizer assim, as cláusulas nesse tratado que eram favoráveis à situação dele, né, e ele vai acabar usando de um estratagema para poder, né, estender, né, esse tempo, né, de negociação, né, esse tempo de evacuação aí, né, que ele arbitrou, né, que terceiros, né, resolvessem a questão, estava numa cláusula, né, e o Picard evocou como terceiros uma espécie que estava em hibernação, né, e que só saía da hibernação depois de 6 meses, né, e aí, né, quando o Picard ele acaba pedindo isso, né, os alienígenas, não, nós queremos nessa evacuação rápida, coisa e tal, né? O Picard desliga na cara dele, né? Dos alienígenas, como os alienígenas desligaram na cara do Picard as comunicações várias vezes, né? E aí, né, o Picard deixa os caras tomando lá um chá de cadeira, né? E aí os caras acabam falando, não, tá bom, você vai ter suas 3 semanas, né? O Picard, obrigado, né? Coisa e tal, né? Então a gente vai ver o Picard, né? Usando, né? Essa coisa do tratado, né, usando essa coisa que os alienígenas prezavam tanto, que era esse tratado, né, para buscar brechas para ele poder negociar, né. Então essa é uma história, né. A segunda história é o quê? É o Data indo a esse planeta, né, para poder
tratar da evacuação. Só que o líder local, que tinha um certo preconceito contra máquinas e contra robôs, né, principalmente, né, não queria fazer evacuação, porque ele falou que a colônia dele já estava lá há 90 anos, né, que o avô dele construiu um aqueduto, né, que foi uma grande obra do avô dele, que foi aquele povo, né, ele ficou ali 90 anos ali construindo essa colônia, que agora ele não ia jogar tudo fora, coisa e tal, né? E o Data falando, esses alienígenas vão matar vocês, né? E o cara não queria saber, né, coisa e tal, né? E aí o Data esvaziou todos os argumentos dele, usou lógica reversa, tudo, né, para poder convencer, né, os citadinos lá a saírem da colônia, né, no caso, mas ele acabou não convencendo, né, esse líder. Ele acabava sempre, né, usando uma argumentação lá, né, para poder, na base da argumentação, poder, né, convencer os citadinos a continuar, né, embora tivesse alguns citadinos que não tivessem mais tão assim seguros, né, do que o líder da cidade falava, né, mas eles não tinham coragem de peitar e confrontar o líder, né, até que o Data falou, eu esvaziei todos os meus argumentos, né, na base das palavras, né, vou ter que começar a usar uma ação mais direta, né, e aí o que o Data fez? Pegou um phaser, né, deu um tiro lá no tal do aqueduto, explodiu o aqueduto todinho, né, ele falou, eu sou só um androide, tá, só com uma arma. Esses alienígenas que vão chegar aí vão ter armas muito mais poderosas do que as minhas, entendeu? E eles vão simplesmente matar todos vocês. Se eu com uma arminha já fiz tudo isso, imagina alienígenas com armas mais poderosas do que as minhas. Eles podem matar vocês sem vocês saberem. Lá em órbita eles já podem jogar um raio aqui e matar todo mundo, entendeu? E não vai sobrar ninguém para contar a história, entendeu? Ninguém vai ficar sabendo da história do povo de vocês, coisa e tal. E aí quando ele usa esse argumento, né, ele está mexendo, né, com a emoção das pessoas, né? Ele tá fazendo um ato, né, que bota medo nas pessoas e as pessoas finalmente vão, né, aceitar a evacuação, né? Como eu falei, né, como eu pensei aqui, né, essa tarefa do Data ela acabou sendo mais penosa do que a do Picard, né? Por quê? Porque o Picard, né, o que ele fez? Ele entrou no discurso dos alienígenas, né, para poder, né, conseguir o que ele queria, né? Então é aquela coisa, né? Você acaba, né, desconstruindo, né, vamos dizer assim, quando você quer numa argumentação, né, vamos dizer assim, vencer a argumentação, como eu posso dizer, né? Você acaba entrando no discurso do outro para desconstruir esse discurso, né? Foi o que o Picard fez, né? Ele acabou fazendo isso. Ele usou lá a questão do tratado, né? Os meandros do tratado para poder, né, descaderar lá os alienígenas, né? Desmontar os alienígenas, o argumento dos alienígenas, né? No caso, né? Já o Data não. O Data ele não tinha essa malícia, né? O Data é um androide que está ali só buscando conversar na base da argumentação racional, né? Só que ele não estava conseguindo, né, vencer, né, o líder da cidade na base da argumentação racional. O líder da cidade ele tinha, vamos dizer assim, uma tática de persuasão maior do que a do Data. O Data usava só, entendeu, a argumentação racional. O líder da cidade não. O líder ia mais nas questões mais emocionais, né? E aí o Data percebeu, né, que tinha também, né, que despertar, né, as questões emocionais da população, né, para poder conseguir vencer a sua argumentação aí no caso, né. Agora, isso é uma coisa complicada para um Android que não sabe, né, o que é emoção, né. Então, quer dizer, essa tarefa do Data eu achei que ela foi mais interessante, né, de ser cumprida, né, foi mais difícil para o Data, né, e a solução que ele buscou foi mais interessante, né, do que a do Picard, né. Mas as duas histórias são igualmente instigantes, elas têm relação uma com a outra, né, que você está vendo aí, né, as duas estão tentando resolver um problema, né, e a questão da comunicação, né, a questão da persuasão, né, ela está sendo trabalhada aí no caso, né, no caso do Picard, né, ele está entrando no discurso, né, do discurso dos alienígenas para poder desconstruir esse discurso para conseguir a negociação dele, né, enquanto que o Data, né, está saindo da sua área, que é uma área totalmente racional de Android, né, para entrar na área emocional dos humanos, para buscar ali, né,
apelando, né, para a parte emocional dos humanos, a argumentação para convencer eles a fazer a evacuação, né? Então é um episódio muito bacana, gente. É um episódio interessante de se ver, tá? E vale aí, né, a revisita desse episódio, tá? Eu vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto sobre esse episódio vai estar lá na Batata Espacial, tá, gente? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, tá? Se inscrever no canal do Jair do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.